Já estou ao lado do ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, do PSDB. Bom dia e seja bem-vindo à RDTV. Bom dia, Thalita. Prazer é meu. Wilson, me fala um pouquinho de cara sobre esse seu afastamento dos bastidores da política mato-grossense há quase 2 anos. O que o levou a esse isolamento? Thalita, foi uma decisão pessoal. Eu falei muito, né? Durante 20 e tantos anos eu falava de manhã, à tarde, à noite, meio-dia, meia-noite. Então eu falei demais. E acho que precisava dar um tempo. É bíblico, né? Há tempo de falar, de se calar, há tempo para tudo. E eu resolvi. Foi uma decisão unilateral, pessoal. E achei que tinha chegado a época de parar um pouquinho, pensar um pouquinho mais, analisar os erros, refletir um pouquinho mais sobre as minhas decisões. Então já são quase 21 meses que eu decidi ficar quieto. Achei bom. E esse período serviu para refletir sobre os erros e acertos. Sim. Quais foram os erros que você assumiu? Há muitos erros. Eu cometi muitos erros na minha vida pessoal e também na minha vida pública, né? Eu acho que na prefeitura nós começamos errando em setembro de 2005, quando desativamos o terminal da Bispo Dom José e não soubemos comunicar corretamente com mais de 55 mil usuários, que ficaram perdidos naquele momento. Era uma reivindicação da comunidade cuiabana a desativação da Estação da Bispo. E todos nós candidatos em 2004, me lembro bem o Sérgio Ricardo, o Alexandre César, eu, Totó Parente, o Carlão, o Josué Neves, todos nós nos comprometemos em extinguirmos a Estação da Bispo. E eu cumpri esse compromisso. Então, 9 meses depois da posse, nós extinguimos, o secretário nosso era o deputado Emanuel Pinheiro, mas erramos na comunicação, foi o primeiro. Naquele mesmo ano houve um outro erro. Nós havíamos feito um estudo muito sério sobre o IPTU em Cuiabá. Até hoje o IPTU de Cuiabá é bem aquém da média nacional, especialmente das capitais. Cuiabá continua arrecadando menos do que o necessário. E nós fizemos então todo esse estudo e apresentei à Câmara um projeto e a Câmara aprovou esse projeto. Depois, antes da sanção, houve uma pressão popular muito forte da oposição no Parlamento Municipal, da CDL, da FEComércio, da Federação de Associações de Moradores de Bairros, e eu acabei recuando ante esse protesto. E foi um erro. Nós tínhamos que ter mantido a correção da alíquota naquele momento, porque era uma medida impopular, ninguém queria, mas necessária. E o futuro mostraria a importância daquela medida. Foi um segundo erro. Também errei, e talvez tenha sido o meu maior erro político, foi a decisão de ter deixado a Prefeitura de Cuiabá. Ao deixar a Prefeitura de Cuiabá para concorrer ao governo do Estado, aí repousa o maior erro político da minha vida pública. E a partir daí, depois dessa reflexão, o que o senhor pretende fazer hoje? Qual que é a sua atividade? São muitas, né? Hoje eu voltei em definitiva à sala de aula, leciono no Cuiabá Veste, um cursinho preparatório para o exame vestibular e para o Enem, que nós criamos em nossa gestão e que foi responsável pela colocação de mais de 4 mil jovens e adultos nas universidades. Então toda semana eu recebo convite para a formatura. Depois criamos um outro programa paralelo, que é o Bolsa Universitária, também responsável, Thalita, por mais de 1.300 jovens e adultos nas universidades, inclusive no curso de medicina. Nós temos 8 jovens, dos quais 4 afrodescendentes, que fazem o curso de medicina aqui na Unic, 100% pago pela Prefeitura de Cuiabá. Então foram mais de 5 mil jovens e adultos que nós colocamos através do Cuiabá Veste e do Bolsa Universitária. Hoje eu voltei a lecionar no Cuiabá Veste, também leciono uma vez por mês na FAAP, em São Paulo, para cursos de pós-graduação. Eu sou conselheiro da CEMIG, das Centrais Elétricas de Minas Gerais. A CEMIG cresceu muito nos últimos tempos e comprou várias empresas. Ela comprou, por exemplo, 25% da Light, comprou quase 60% da Taesa, e eu sou conselheiro da CEMIG na Taesa. Então, uma vez por mês também eu vou ao Rio, participar das reuniões do Conselho Administrativo da CEMIG Taesa, e também montei um escritório de assessoria
a prefeitos, a candidatos, então tenho trabalhado bastante. Essa assessoria funciona mais ou menos como? Em cima da experiência, né? Eu tive 7 mandatos, fui membro de todos os parlamentos brasileiros. Fui membro do Parlamento Municipal por 2 anos aqui na capital, fui membro do Parlamento Estadual durante 8 anos, de 91 a 98 fui deputado estadual, e fui membro do Parlamento Nacional, fui deputado federal por 6 anos. E acumulei muita experiência em nível, né, nacional, estadual, municipal, e como prefeito eleito e reeleito em Cuiabá. Então tenho sempre prestado consultorias, assessorias a várias prefeituras, a vários candidatos, e tenho ocupado esse tempo todo aí com sala de aula, com assessorias, e lá no Rio representando a CEMIG. O senhor falou dessa representatividade da sua carreira política. A gente está em ano de eleições municipais. Anda sendo muito procurado pelos candidatos? Olha, sim, tenho vários amigos, né? Dezenas de amigos que disputam o Parlamento Municipal em Cuiabá, amigos que disputam executivos no interior inteiro do estado. Temos a candidatura do Dr. Guilherme Maluf em Cuiabá, que nós vamos votar no Guilherme, vamos apoiar o Guilherme. Então, tenho também participado, não diretamente com a intensidade quando éramos candidato, mas temos participado sim. Só para falar um pouquinho da intervenção dos internautas, o Pedro elogia o seu silêncio nesse momento de reflexão e o Benedito diz para o senhor voltar para a carreira política, afinal tem aí uma história na política mato-grossense. Bom, o senhor citou a questão das eleições municipais e Cuiabá elenca 6 candidatos na disputa ao Alencastre, uma situação bastante atípica. O senhor já citou o Guilherme Maluf, mas como o senhor avalia a questão das candidaturas em geral? Eu tenho ouvido muito a população reclamar que a campanha está xoxa, está devagar. A tendência era ficar cada vez mais xoxa, mais devagar, com o passar do tempo. Nos países de primeiro mundo, as campanhas são muito leves. Não há essa intensidade, não há esse drama comum aqui, essas tragédias gregas, né? A tendência é a coisa ficar cada vez mais suave, mais tranquila, um debate de ideias, e ser cada vez mais campanhas de veículos de massa. Na minha concepção, a campanha em Cuiabá vai começar de fato no dia 21 deste mês, quando o horário eleitoral na televisão e no rádio começar. E a internet, né, esses meios digitais vão cada vez mais ganhar espaço, o eleitor vai ter mais oportunidade, vai ter mais chance de avaliar o histórico de cada candidato, as suas propostas, e se tem condições de efetivá-las. Então, não vejo nenhuma grande novidade, mas a tendência doravante é termos campanhas mais civilizadas, com menos agressões e concentrando nos veículos de massa. Alguém me disse, mas agora não tem mais aqueles bandeiraços nas rotatórias. Eu disse, até as rotatórias acabaram. Com as obras da Copa, praticamente não sobrou mais rotatória na Miguel Sutil, que eram os grandes pontos, né, de bandeiraço, de visibilidade das campanhas. O candidato que desponta na maioria das pesquisas é o Mauro Mendes, que foi seu opositor, inclusive, na campanha do governo do estado. O senhor acredita nessa reversão do quadro pelo Guilherme Maluf? Como que ele pode fazer isso? Thalita, não há dúvida que o Mauro acumulou gordura nas 2 últimas eleições. Vem aprendendo, vem evoluindo, mas Cuiabá tem uma tradição. As últimas 2 eleições na capital foram decididas no segundo turno. Então eu acredito que haverá segundo turno em Cuiabá. O Mauro será um candidato presente no segundo turno e acho que o Guilherme, dos outros 4, 5 candidatos, é o que reúne melhores condições. Primeiro porque o Guilherme é do PSDB. E o PSDB é o partido que mais fez na história de Cuiabá. Você quer ver alguns exemplos? Todas as equipes de PSFs de Cuiabá, que são 63, todas, 100%, foram implantadas pelo PSDB. Todas. Todos os mini estádios, exceto o Verdinho do São José dos Lázaro, todos foram implantados pelas gestões do PSDB. 4 parques municipais, Tianaí, Mãe Bonifácia, Massairo Camura e Zé Boloflor, todos implantados pelos prefeitos do PSDB. O senhor acredita que vai haver essa
Somatização por causa do partido? Sim, o partido é forte em Cuiabá. Há uma simpatia muito grande pelo PSDB em Cuiabá. Então o Guilherme já parte no mínimo com 10, qualquer candidato do PSDB em Cuiabá, qualquer candidato, se não fizer campanha, só dizer que é do PSDB, tem 10, 12% de votos, qualquer candidato. O Guilherme já tem uma história. A família do Guilherme chegou em Cuiabá em 1924, com o avô materno dele, Chicre Mutran, que é pai da mãe dele, Dona Janete. Então, desde 1924, as famílias Mutran e Maluf já prestam serviços em todas as áreas da capital. Nenhum dos 6 candidatos tem a história familiar que o Guilherme tem. E o Guilherme foi vereador em Cuiabá. Foi meu líder na Câmara Municipal, tem experiência com o parlamento. Foi secretário municipal por um breve período de tempo, mas já deu condições dele ter uma noção precisa do sistema municipal. Por isso que ele tem as melhores propostas na saúde. Agora mesmo eu vi o Guilherme propondo a implantação do pronto-socorro municipal da criança, inclusive com aval da diretoria da Santa Casa. Eu vi o doutor Felipe Saboia avalizando de que se o Guilherme for eleito prefeito, a Santa Casa entra com terreno e com outras ações para implantar o pronto-socorro municipal da criança em Cuiabá. Já estabeleceu esse compromisso. Já estabeleceu publicamente, Thalita. E o Guilherme é deputado estadual há 6 anos. Quer dizer, é de uma família que tem quase um século em Cuiabá. O senhor citou a questão do Guilherme Maluf ter sido seu secretário de saúde, se eu não me engano, por um período de mais ou menos 1 ano. O que ele fez de bom nesse período e o que o levou a sair da gestão da pasta? O Guilherme é um belo coração. E houve um problema de que ele queria a todo custo aumento para os servidores da saúde. Tem que dar para Guilherme. Eu também tenho um bom coração, adoro, certo? Mas neste momento não tem como, Guilherme, não temos dinheiro em caixa, o governo do estado ajuda pouco. A luta iniciada lá atrás, em 2002, com França, com Luiz Soares. Para aumento do teto, nós não conseguimos. Só agora o Galindo conseguiu, deu uma sorte. Então o novo prefeito de Cuiabá, a partir de janeiro, vai ter mais 65 milhões em caixa do aumento do teto SUS para Cuiabá. Mas numa luta que eu lutei, que começou lá na gestão do França, com o Luiz. Então eu falei, calma, e ele, pressionado pelas bases, com o mandato parlamentar na mão. Então houve esse problema, eu não cedi porque não tinha dinheiro para ceder, de que adiantava ceder o aumento aos servidores da saúde e no mês seguinte voltar o atraso salarial. Então esse foi um problema, um atrito que houve, e ele, dono de um mandato, achou por bem entregar o cargo, pediu para deixar a secretaria e voltou para o Parlamento Estadual. Mas nesse breve período, o Guilherme conheceu profundamente a estrutura da Secretaria Municipal, a rede municipal, a atenção básica, a atenção secundária e o grande problema que é a atenção terciária, a área de urgência e emergência da cidade, que é o desafio dos prefeitos. Está aí o desafio. Concluir os PSFs e resolver a questão da urgência e da emergência, que vai ser bastante aliviada com a construção das 2 UPAs que o Galindo e a Dilma estão fazendo em Cuiabá. Mas o Guilherme avançou também na implantação de novos PSFs em Cuiabá. Quando ele foi secretário. Exatamente, ele implantou na zona rural, o primeiro PSF de zona rural de Cuiabá foi implantado com o Guilherme. Também implantou se não me falha a memória, aqui na região do Praeiro. Então ele avançou a política e foi ele que deu também passos largos para que a luta pelo teto avançasse. Então ele tem uma boa passagem. Na sua gestão não houve greve com o Guilherme, secretário de saúde na prefeitura. Já é um ponto favorável. Não, o Turco é habilidoso, ele é habilidoso, é jeitoso. O senhor citou a questão dos gestores, inclusive do atual prefeito, Chico Galindo, que era o seu vice. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse período em que ele está à frente da prefeitura? A avaliação que é uma gestão só. Começou lá atrás com Wilson e Jaci e termina com Wilson e Galindo, uma gestão só. Eu assumo todos os erros e acertos dessas gestões. É claro que o Chico tem um estilo, o meu outro estilo, a Jaci era um outro estilo. São estilos diferenciados, mas o nosso programa de governo é o mesmo. Por exemplo, a questão do saneamento. Alguns me perguntam, mas você concorda com a concessão? Concordo e tentei fazê-la. Em 2006 e 2007 eu tentei fazer a concessão dos serviços de água e esgoto na capital. Não consegui, porque logo em seguida o presidente Lula anunciou o PAC. Porque qual que é o grande problema? O grande problema da água em Cuiabá é a distribuição, Thalita.
A questão da água, para você abrir a torneirinha na sua casa e chegar água, ela passa por 4 etapas. A captação, o tratamento, a reservação e a distribuição. Essas 3 primeiras etapas estão resolvidas em Cuiabá. Eu aumentei a captação no Rio Cochipó com a ETA Tijucal. A grande captadora no Ribeirão do Lipa funciona plenamente, foi reformada em minha gestão. E a reservação, eu implantei quase 15 milhões de litros em novos reservatórios na capital. Ainda há um déficit em reservação, de 8 a 10 milhões de litros. Mas o grande problema da água em Cuiabá é a distribuição. Mas se você ligar agora lá no PA 90, não tem mais problema, porque a ETA está resolvendo. Quando a ETA está funcionando e funciona sempre, ela tem resolvido equacionar. Então o novo prefeito tem que cobrar o contrato, todas as cláusulas, item por item da CAB. Esse é o papel dele. Cobrar o cumprimento daquilo que foi contratualizado. Porque a iniciativa privada tem muito mais capital para implantar. E você sai da politização do PAC. Por que o PAC não deu certo em Cuiabá? Porque houve uma politização. A gente tentava fazer de um lado, enquanto outros agentes públicos no Estado e na União trabalhavam contra. Porque tinham medo do PAC dar certo em Cuiabá e o Wilson ser invencível para o governo do Estado. Quem trabalhou contra? Setores do governo estadual e também do governo federal, em especial algumas pessoas de dentro do Ministério das Cidades. O próprio governo do Estado na época, no caso liderado pelo Lairo Maggi? Poderia ter ajudado mais. Poderia ter ajudado mais. Wilson, me fala um pouquinho sobre a questão partidária. A gente falou agora há pouco dessa somatização que o partido tem com o candidato, mas o partido a gente percebe que ficou meio apagado, né, nos últimos tempos, desde inclusive a própria liderança Dante de Oliveira, quando o partido era o maior do Estado. O que aconteceu com os tucanos? Aconteceu o que acontece com todos os partidos, como aconteceu com o velho PSD, com a antiga UDN, com a Arena, com o MDB, com o PFL. Acontece, natural, isso é natural. A vida é uma roda gigante. Ora está em cima, ora está no meio, ora está embaixo. E com os partidos não é diferente. O PSDB, que governou o Cuiabá durante quase 2 décadas e o Estado durante 8 anos, é o partido que mais tem serviços prestados ao Estado e à capital. Disparado. Mas tem problemas, tem. E o próximo prefeito vai terminar sua gestão de 4 anos ou de 8 e a cidade continuará tendo problemas. Falando ainda na questão... Agora o PSDB, aquilo que eu te falei, é um partido que tem tradição, tem os melhores quadros do país, Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, Aécio Neves, o nosso futuro candidato a presidente. E essa liderança no Estado? É uma questão de momento de recuperação. A candidatura do Aécio, Thalita, ela vai ajudar muito a reerguer o PSDB no Mato Grosso. O Aécio é jovem, fez uma gestão de muito sucesso em Minas, é herdeiro político do saudoso Tancredo Neves, com o Geraldo Alckmin em São Paulo, Beto Richa no Paraná. O partido tem quadros maravilhosos, governa 8 estados, mais de 50% da população brasileira é governada pelo PSDB e há um recall muito forte do presidente Fernando Henrique, cada vez mais. E isso vai ajudar em Mato Grosso. Acredito que o partido tem condições até de lançar candidatura própria em Mato Grosso. Se não tiver, nós vamos aliados com o PDT, com outros partidos. Mas existe essa pessoa, essa figura, o senhor é um líder do partido, por exemplo, o próprio Guilherme Maluf também, mas há uma pessoa que existe essa empatia de ser um líder do partido, como acontece em outros? Olha, nós temos aí o Nilson Leitão, temos o Rogério Salles, certo? Temos vários nomes que podem perfeitamente assumir uma candidatura ao governo do Estado. Mas eu sinto, e falo por mim, agora nesse momento não falo como dirigente partidário que sou nesse momento, que há uma simpatia das principais lideranças do PSDB no Estado por uma candidatura do senador Pedro Táxi. Então nós, do PSDB, temos uma boa relação com o senador Pedro e já pertencemos ao PDT. O PDT já foi governo no Estado com Dante, em 95 até 97. Temos uma excelente relação. O PDT apoiou as minhas candidaturas a prefeito em 2000, com Mário Márcio Gomes Torres de vice. Em 2004 e em 2008 fez parte das 2 gestões nossas. Então a relação nossa com o PDT é muito boa. Então eu digo, do seu ponto de vista pessoal,
por parte minha e de algumas outras lideranças, há uma simpatia grande de marcharmos num projeto capitaneado pelo senador Pedro. Para encerrar nossa entrevista, Wilson, duas perguntas, na verdade. Uma do Reginaldo pela internet, pergunta por que os políticos não dão a mínima para os esportes, e gostaria que você me falasse também sobre o seu futuro político. Eu dei o máximo pelos esportes. Nós transformamos, qual é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo, nós transformamos Cuiabá na capital das corridas de rua no Brasil. Não tem nenhuma cidade no Brasil onde há mais corridas de rua do que Cuiabá. Inclusive, eu sou um desses corredores. Esse ano corri a Corrida de Reis, da TV Centro-América, corri a Corrida do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Quer dizer, Cuiabá hoje tem algo em torno de 15 a 20 corridas por ano. É a capital que mais tem. Segundo, fizemos o Peladão, Reginaldo. Na minha época, o Peladão chegou a ter 550 equipes, o segundo maior campeonato de futebol do planeta, do mundo. O campeão ganhava uma S10, ganhava carro popular. Nós ressuscitamos o Pichote e os Jogos Estudantis Municipais. Implantamos a pista de caminhada na Vila Militar, aqui na região oeste da cidade, e numa parceria com o Exército, entregamos a pista do 44 BIM para a comunidade. Fizemos muita coisa pelo esporte. E Cuiabá, principalmente, ganhou uma das 12 sedes da Copa 2014. Derrotamos a potente, a muito bem estruturada Campo Grande. Então, agora, o futebol profissional, esse eu não mexi, a não ser uma ajuda financeira que demos quando o misto foi para a Série C, e eu operariano. Foi difícil. Operariano, eu dei aquele dinheirinho com a dor no coração. O misto fez uma bela participação na Série C, mas o esporte profissional, aí sim, não é com a prefeitura, mas o amador nós demos todo o apoio. E o seu futuro político, Wilson? Thalita, eu vou, depois destas eleições, discutir, agora sim, ouvir, né? Eu e o Barack Obama devemos ter as maiores orelhas, né, dentre os políticos do mundo. E eu, com toda essa orelha, lapa de orelha, ouvi pouco. Quer dizer, Deus já me deu essas orelhas de topo gijo, né? E eu não fiz o que deveria fazer, ouvir. Eu ouvi pouco nessa decisão em 2010, mas agora, depois das eleições, eu vou ouvir a minha família, a minha companheirada que gosta, que acompanha, que torce pela nossa volta, e vou trabalhar a possibilidade de voltar ao parlamento estadual. Eu gostei muito de ser vereador, gostei muito de ser deputado federal, mas eu gostei mais ainda de ser deputado estadual. E acho que está precisando de um deputado aí para chacoalhar essa Assembleia, fazer uma postura diferenciada na Assembleia de Mato Grosso. Eu tenho muita experiência nisso, passei por lá, conheço o parlamento estadual, e isso me atrai, me motiva, e eu vou discutir com a minha base pós-eleições a possibilidade de voltar ao parlamento estadual. Mais do que ao próprio executivo? Acho que o executivo já é como diz, né? Outros depois de mim farão melhor. Eu fiz o que pude. Algum arrependimento? Não. Nossa, é só pegar os índices de educação, de saúde, de empregabilidade, de gestão fiscal, a educação em Cuiabá. Só pegar todos os índices e comparar. Eu peguei uma cidade que não conseguia pagar salários aos servidores. Está aí hoje na Copa do Mundo. Tá certo, Wilson. Obrigada pela participação na IDTV. Eu que agradeço o espaço, peço desculpa aí por uma ausência muito prolongada. E estamos aí de volta. E um abraço a todos os amigos que eu não revejo há muito tempo. Muito obrigado. Obrigada, Wilson. E a edição dessa segunda vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Informe-se, opine. E um dos destaques de hoje trata da impugnação do registro de candidatura do advogado Francisco Fayad, do PMDB, que é candidato a vice-prefeito de Cuiabá na chapa encabeçada pelo vereador Lúcio Cabral, do PT. Com a decisão, o petista vai ter que substituir o vice. Acesse agora. Para você, um excelente dia e uma semana produtiva. Lembrando que amanhã temos uma entrevista ao vivo em nosso estúdio com a candidata à presidência da OAB, Luciana Serafim. Não perca! Nos vemos de novo nesta terça-feira às 8 horas. Até lá!